Olá, gente! Olha só quem está de volta. Gente, eu tô emocionada porque eu não imaginei que eu ia subir um vídeo no dia seguinte. Eu falei ontem que eu não sabia como seria a minha constância aqui no YouTube, né? Então, hoje eu acordei assim super animada de pensar em algum conteúdo e trazer aqui para vocês para compartilhar. E aí eu falei, bom, vou aproveitar essa energia, né, para poder não entrar aí nesse lugar da procrastinação e deixar aí o canal um pouco capenga, como eu fiz da outra vez. Então, dessa vez eu quero ter constância. Vamos que vamos. Então, é gostoso esses momentos, né? Então, para a gente aproveitar e, enfim, conseguir finalizar as coisas que a gente se propôs a fazer. Bom, mas vamos falar sobre o que interessa, né? Vamos falar sobre energia negativa. Como que eu identifico que estou vibrando na energia negativa? Mas antes de falar sobre energia negativa, eu queria chamar a atenção de vocês para um tema, né? Um tema não, uma questão assim que a gente quase não dá muita atenção, que é o nosso autocuidado energético, né? Vocês já perceberam isso? Que a gente quase não. Ai, eu vou cuidar da minha energia, vou fazer uma terapia, vou fazer um reiki, uma acupuntura, enfim, buscar algum profissional para poder trabalhar meus chakras. É um autocuidado, é uma coisa que a gente quase não dá muita atenção, né? A gente geralmente costuma pensar que, se eu ter um pensamento positivo, se eu falar coisas positivas, ter atitudes positivas, eu já vou manter minha energia equilibrada. O que de uma certa maneira é legal e positivo, tá? Tudo isso. Mas a gente precisa entender que nós somos seres transmissores e receptores de energia. Ou seja, a gente transmite nossa energia e também capta. E essas energias, elas de uma certa maneira, elas acabam penetrando o nosso campo áurico, que todos nós temos no nosso campo áurico, né? E aí, quando isso acontece, a gente acaba tendo, né? Se essa captação de energia for uma energia muito densa, a gente acaba tendo pequenos probleminhas, digamos assim. Então, o autocuidado energético, ele vai muito além de a gente simplesmente ter um pensamento positivo, tá? Tem situações que a gente precisa, de fato, buscar um tratamento energético, uma terapia, alguma ferramenta que nos auxilie, mas também a gente tem formas de fazer isso sozinhos, de uma maneira que muita gente não tem nem ideia que é possível, que como pode nos ajudar. Mas isso daí eu vou falar no final do vídeo, então fique aí até o final. Bom, então, vamos lá. Sabe assim, quando a gente chega num lugar e aí a gente conhece uma pessoa que a gente quer ficar perto dela o tempo todo e fala, caraca, a pessoa com uma boa vibra, que pessoa legal, sabe? Aquelas pessoas que nos cativam, que nos seduzem com um papo agradável, né? Então, geralmente isso aí é a energia dela, né? Ela que tá emanando, exalando essa boa vibra, digamos assim, né? Que acaba seduzindo a gente. Eu costumo brincar, né? E de fato eu já vi vários lugares falando sobre isso também, né? Então eu vejo que de uma certa maneira não é algo bobo, mas dizem que quando a gente chega no lugar, a nossa energia chega primeiro que a gente, né? E eu acredito muito nisso, sabe? Esse exemplo que eu acabei de dar agora, eu acho que é um exemplo clássico para isso. E tanto que assim, também tem o contrário. Tem pessoas que a gente não quer estar perto, que são chatas, que só reclamam, que não tem nada de positivo para te falar, abre a boca só para falar merda, para te julgar, te questionar, né, botar o dedo em alguma coisa que, enfim, nas suas debilidades. Então, ninguém quer estar perto das pessoas, né? Porque ela tá ali, tá, coitada, tá vibrando na frequência mais baixa possível. E também tem os lugares. Quem nunca foi em algum lugar que quis viver ali? Ai, que delícia de lugar, não vou embora nunca, vou ficar aqui, né? A gente também não quer sair daquele lugar, porque aquele local tem uma boa vibra, né? E a gente quer ficar ali, desfrutando daquela energia. Então, gente, esses exemplos, né, para a gente poder se atentar que
É importante, sim, a gente parar um pouquinho e olhar para esse lugar, né? Como é que tá a minha energia, né? Então, como que eu mensuro isso se minha frequência energética não tá tão legal, Ellen? Então, assim, ó, nós produzimos, né? Isso é comprovado, tá, gente, cientificamente, que a gente produz até 6.200 pensamentos em um único dia. E a maioria desses pensamentos, eles são negativos. Então, tem um exercício que é bem legal, também para a gente poder mensurar, né? Que eu já fiz muito isso, é que assim, ó, cada vez que a gente tiver o mesmo pensamento, sabe? Por exemplo, tô pensando na minha dívida. Aí vocês anotam, ticam assim, sabe? Quantas vezes que eu anotei? Aí você pensou, o que que eu fazia? Eu andava com uma cadernetinha, um caderninho, um papel. Sempre andei, né? Caneta, papel, na bolsa, sempre tive. Toda vez que aquele pensamento vinha na minha cabeça, eu dava uma ticada, sabe? Ou numerava quantas vezes ele estava pensando naquilo. E aí no final do dia eu pegava esse caderninho, né? Essa cadernetinha, o papelzinho, enfim, e olhava. Eu falava, oh my God! Ou seja, né? Quantas vezes eu pensei na mesma coisa, sabe? E aí a gente precisa também entender que tudo que a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco, ele tem a tendência de crescer, né? Então, por isso que é importante a gente vigiar muito, né, os nossos pensamentos, principalmente se esses pensamentos são negativos, porque aí eles nos colocam numa vibração baixa. E aí a gente dá espaço para a energia negativa entrar, ok? A gente começa a vibrar muito baixo. Se a gente fica reclamando muito do nosso marido, do nosso filho, que o trabalho é uma merda, que o nosso chefe é uma merda, que eu não tenho dinheiro. Então, é como se a gente estivesse dando atenção para aquilo, ok? E aí o universo entende o quê? Bom, a pessoa só pensa naquilo, só fala nisso, só vibra naquilo, eu vou mandar mais para ela, porque eu acho que ela gosta, né? Porque reclamar é clamar duas vezes. E aí você está clamando pelo aquele problema, para aquela situação, aquela questão. E isso vale também para as coisas positivas, tá, gente? Eu quero comprar minha casa, então eu fico pensando o tempo todo. Ai, já imaginando a minha casa, ai, gratidão, já comprei a minha casa. Também serve para isso. O ideal é a gente utilizar esses pensamentos repetitivos para essas situações, né? Mas a gente é ser humano e tá tudo bem, aqui não é um espaço para julgar ninguém. Quem nunca, né? Eu também já estive aí nesse lugar de estar sempre pensando no que me faltava, né? E constantemente, poxa, eu queria tanto ter aquilo, não sei o quê. E várias vezes aquele pensamento se repetia. E eu, né? Vamos lá, não dá para ficar muito aí nesse lugar, vamos mudar um pouco esse pensamento, vamos fazer um detox, né, de pensamentos. Eu brinco falando sobre detox de pensamentos, né? Mas é verdade, a gente precisa de vez em quando fazer um detox, sabe? E esse detox é o quê, gente? É a gente parar de ver informações que só falam de desgraça, tá conversando com pessoas que só falam coisas negativas, hum, enfim, tá em ambientes nada a ver, sabe? A gente precisa um pouco mudar também isso daí, sabe? Porque isso aí ajuda muito na nossa frequência. A gente precisa também se alimentar, nutrir de coisas legais, de pessoas que vão nos agregar, que vão falar sobre negócios, prosperidade, empreendimento, enfim, né? Então aí a gente, em vez de ficar pensando no problema, a gente se foca mais na solução. A gente tira, né, aquele pensamento. Por mais que a gente tenha aquela questão com a gente, que faz com que a gente não durma, que, enfim, que até ataque cardíaco, ansiedade, às vezes a gente está passando por um problema muito grande. E é normal a gente sempre levar o pensamento para esse local, né, para esse lugar. Mas a gente precisa entender que quando isso nos passa, o ideal é a gente tentar pensar na solução e não tanto no problema. Porque se a gente ficar sempre aí nesse lugar, de ficar pensando no problema, vai fazer com que a gente comece a vibrar na energia negativa. E aí, se tudo ali não tá legal, né? Se a situação da gente não tá boa, vai ficar pior. A gente não vai conseguir ter clareza mental para poder pensar em uma saída, ok? Agora vamos falar sobre como que a gente pode nos cuidar,
sozinhos, né? Eu falei anteriormente que tem maneiras, né, que muita gente, enfim, não tem nem ideia de que pode nos ajudar em muito. Então, gostaria de dar essas dicas agora de autocuidado para vocês, que seria banhos de ervas. Gente, as ervas têm um poder metafísico que muita gente não tem conhecimento. É incrível como um banho de arruda, de manjericão, de alecrim consegue tirar do nosso campo áurico uma imensidão de peso aí, de carga negativa de em cima, sabe? Então, é um investimento que não é caro. Geralmente a gente tem isso em casa, quem planta, encontra, né? Aqui na Espanha, eu vou de vez em quando com uma colega, com uma amiga minha, na rua a gente pega, né, romero e tal, traz para casa, a gente faz banhos, enfim, põe para queimar também, que é bem legal fazer, enfim, como se fosse um incenso, para limpar a energia do local, da nossa casa, e pra gente, para banho, sabe? Pegar aquele líquido também, além do banho, passar no chão da nossa casa para limpar também de energia negativa. Então, pega uma erva fresca, coloca aí numa baciazinha de vidro de plástico e macera, porque a gente já precisa somente do líquido. Joga esse líquidozinho do pescoço para baixo, sabe? Se for erva seca, faz como se fosse um chá, coa também, pega só o líquido. Sal grosso, quem nunca ouviu falar sobre banho de sal grosso? Mas cuidado com o sal grosso, porque o sal grosso, ele não tira somente a energia negativa, tá? Ele tira também a positiva. Então, o ideal é vocês tomarem banho de sal grosso a cada 15 dias, beleza? Então, gente, o vídeo de hoje seria isso, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre energia negativa, como identificar. Geralmente a gente identifica através disso que eu falei anteriormente, quando a gente está pensando muito naquela questão, né, naquele problema que a gente está passando. Isso faz com que nos leve para esse lugar. A parte disso também, tem alguns sintomas que a gente também pode perceber que a gente está com a nossa energia em desequilíbrio, que é se a gente está com se a gente está com insônia, se a gente está dormindo demais, se a gente está com irritabilidade constante, sem ânimo para nada, nem para dar uma volta na rua sozinho com amigos. Isso também são sintomas de que a sua energia está em desequilíbrio. Bom, salvo se você já fez os exames, você foi procurar um médico para poder ver como é que tá tudo, está tudo ok, foi constatado que tá tudo ok, provavelmente a sua energia está em desarmonia. E as ervas podem te ajudar e muito com essa questão. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Se vocês praticarem os rituais, né, com as ervas, que eu costumo dizer que é os rituais herbais, que, enfim, através de banhos, coloquem para mim aqui nos comentários. Ou se alguém faz uso dessa técnica, né, de autocuidado energético, também eu gostaria de saber, ok? Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!